Então, muito boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Hoje é a 9ª sessão do nosso ciclo de tertúlias, O Mundo à Volta do Porto. É um ciclo organizado pelo Jornal de Notícias, em cooperação com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e contando com o patrocínio da Irmandade dos Clérigos e o muito simpático acolhimento do Café Velasquez, e ficam já todos os agradecimentos devidamente endereçados. O principal dos agradecimentos vai para a nossa interlocutora de hoje, para a nossa convidada de hoje, que é a Francisca Carneiro Fernandes, atualmente administradora de uma das empresas municipais aqui na nossa cidade, do Go Porto, e que eu vou definir e situar como gestora cultural, e com a qual vou procurar conversar acerca das instituições culturais. O título da sessão de hoje tem algo de programático. É uma tentativa de olhar para a cultura sem partir logo das políticas do Ministro ou da Ministra da Cultura em funções e também sem partir logo das necessidades, projetos, anseios e também ousadias dos criadores culturais. E, portanto, vamos falar de instituições culturais como aquelas entidades que, ao fim e ao cabo, intermediam entre os criadores e os seus públicos, os criadores e os seus mercados, os criadores e as suas autoridades, e entidades que não são pessoais e que têm uma certa duração no tempo, uma certa consistência no tempo. A nossa interlocutora de hoje, Francisca Carneiro Fernandes, é jurista de formação, licenciada em Direito, aliás, aqui pela Universidade Católica do Porto. Julgo que começou a sua atividade profissional exercendo Direito, Advocacia. Sim. E depois entrou nestas áreas da gestão cultural. Minha primeira pergunta é: o que é que aconteceu para isso ocorrer? Bem, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, sobretudo ao professor Augusto Santos Silva. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada. Bom, eu comecei o percurso profissional com um estágio numa sociedade de advogados aqui no Porto, entretanto interrompindo para Lisboa, para o Banco de Portugal, e quando regressei ao escritório de advogados tive o privilégio, digamos assim, de ter em mãos algumas instituições culturais da cidade como clientes, portanto a Fundação de Serralves e o Teatro Nacional São João. Foi do teatro das relações, não diria diárias, mas constantes com o Teatro Nacional São João que saiu o convite para assumir a subdireção administrativa e financeira em 2002 e, portanto, aí é que deixo a advocacia e passo para a dita gestão cultural. Ok. Nesse percurso esteve vários anos no Teatro Nacional de São João. 16 anos. E, mais recentemente, foi a presidente do Centro Cultural de Belém. Reconhece nesta classificação profissional de gestora cultural? Sim, reconheço, acho que sim. E se alguém aqui dos presentes lhe perguntasse o que é que faz e para que serve uma gestora cultural, como é que respondia? Diria que é alguém que tem que ter consciência que gere algo não tangível, em toda a sua dimensão simbólica e em termos da importância que tem, da consciência que tem que ter consciência do impacto que isso pode ter na vida em comunidade, na vida em sociedade, na criação de identidades, tanto individuais como coletivas, muitas vezes, e que tem que ter consciência, diria que tem que ter um imenso respeito pelos agentes culturais, pelos artistas, pelo público que serve e saber fazer a ponte, muitas vezes, entre os artistas e os agentes culturais e os seus públicos e, para além de todas as questões mais técnicas, que eu diria de saber encontrar os financiamentos, as formas de organização, as formas de financiar os projetos artísticos e de muitas vezes lidar com a burocratização que as instituições, pelo menos as públicas, têm que lidar hoje em dia. E, portanto, tem que controlar isso tudo, tendo consciência da imensa importância que tem a dimensão simbólica e não económica da sua função.
Há quem diga que um gestor ou uma gestora é aquela pessoa desgraçada que está no meio entre os acionistas, que, ao fim e ao cabo, lhe pedem que a organização que essa pessoa gera responda às finalidades para que foram criadas, para que foi criada, quer do ponto de vista do serviço que presta, dos bens que produz e da remuneração que oferece àqueles que nela investiram, de um lado, e do outro lado toda a massa, mais ou menos grande, significativa, de trabalhadores, ou como agora se diz mal, colaboradores, e aplicando essa imagem à gestão cultural, há particularidades que saltam à vista. Em primeiro lugar, quanto à definição do acionista. A grande maioria das instituições culturais não são organizações privadas, são organizações públicas ou são parcerias entre o público e o privado, como, para dar exemplos, o Teatro Rivoli, que é municipal, o Teatro São João, que é estatal, ou a Fundação da Casa da Música, que é uma parceria entre o Estado, autarquias da área metropolitana do Porto e várias empresas e grupos empresariais. Depois, às vezes é difícil saber o que o acionista quer. É muito difícil responder positivamente a esse anseio legítimo de um acionista que é ser remunerado. É difícil que uma instituição cultural remunere condignamente os seus acionistas, a não ser exatamente a partir do capital simbólico que lhes pode gerar, da reputação, do prestígio que assim se pode obter. E quanto ao outro lado da ligação, os trabalhadores, os quadros, os funcionários, diz-se que a gestora cultural lida mais com egos do que com coletivos. Isso é verdade? Eu não diria assim. Eu acho que lida com sensibilidades. E acho que todos os gestores têm que lidar com sensibilidades diferentes. Acho que do ponto de vista dos trabalhadores são sensibilidades que têm sempre que ser conhecidas e tratadas. Eu poderei dizer que das instituições por onde passei conheci quase os dois extremos, porque acho que posso dizer que nos 16 anos do Teatro Nacional São João o cuidado que havia com as pessoas, e felizmente agora na GoPorto onde estou, é quase um símbolo, é uma importância diária que se sente todos os dias. E o CCB é a experiência oposta, é a ausência de preocupação, ou era a ausência quando eu cheguei, de preocupação com as pessoas e com as equipas. Do outro lado está sempre a sensibilidade dos artistas, dos agentes culturais, mas também a sensibilidade dos públicos, que é preciso esse equilíbrio. Acho que toda a gestão é a procura de um equilíbrio entre vários recursos e o fim a que nos estamos a dedicar. E, portanto, acho que numa missão de serviço público há essa necessidade de procurar servir o melhor possível os artistas e os projetos artísticos que temos em mãos e que escolhemos muitas vezes, quando há direções artísticas que fazem esse papel, mas também saber ler as comunidades em que nos inserimos, o que é que a comunidade em específico precisa, seja numa dimensão mais local ou seja numa dimensão mais mundial. Eu diria que hoje em dia é impossível, ou será, no meu ponto de vista, não será bom ser um bom gestor cultural sem ter consciência do estado do mundo em que vivemos e dos problemas sociais e económicos que vamos vivendo, porque isso de alguma forma deverá estar refletido numa instituição de serviço público e naquilo que ela procura fazer. E como é que tem sido a sua relação enquanto gestora cultural com os responsáveis pela dimensão artística das instituições, designadamente os responsáveis pela programação, a curadoria, a escolha dos espetáculos, as encenações, etc.? Eu acho que posso dizer que tenho tido a sorte de ter uma relação muito feliz. A primeira relação, o primeiro diretor artístico com quem trabalhei foi o Dr. Ricardo Paes, que foi um grande mestre sobre o que é uma instituição cultural e como é que ela deve ser gerida e cuidada. Acho que tenho que passar sempre um enorme respeito pelo papel da direção artística, que hoje em dia muitas vezes é questionado, e temos vindo a conversar até sobre isso a nível nacional e europeu,
sobre os diferentes papéis que os gestores e os diretores artísticos e os programadores devem ter nas instituições, acho que da parte do gestor cultural tem que haver sempre um enorme respeito pelo que o diretor artístico quer fazer, porque é o seu papel, programar, estar atento ao mundo e ver o que é que pode trazer e depois conciliar isso com as restrições que possa haver do ponto de vista legal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de regras internas ou externas a que a instituição privada ou pública esteja sujeita. E, portanto, acho que eu tive a sorte sempre de ter programadores e diretores artísticos com quem foi um enorme prazer trabalhar. Ricardo Paes, Nuno Carinhas, mais recentemente Aida Tavares, e o Tiago Guedes no Rivoli, e, portanto, acho que é sempre uma aprendizagem muito grande. Acho que é uma troca de visões diferentes e que se devem complementar. E entende que a finalidade principal de uma instituição cultural é mesmo criar e formar públicos? Aliás, no CCB tentou fazer uma pequena revolução na relação entre o Centro Cultural de Belém e os públicos da cidade de Lisboa, da área urbana de Lisboa e do país, e uma pequena revolução na relação do CCB, que foi criado à imagem de um grande equipamento de prestígio, numa relação muito convencional com as procuras de artes plásticas e de artes performativas, fazer uma rotação dessa relação inicial muito convencional com uma abertura aos públicos multiétnicos, multiculturais, multigeracionais da área urbana de Lisboa. Lá está, eu acho que tem a ver, é muito importante ter consciência qual é a missão da instituição, qual é o seu público e o que é que poderá faltar fazer. No caso do CCB, quando eu cheguei, percebi que naquele caso, acho que se pode dizer que se preencheu um dos riscos da institucionalização da cultura, que é a sua elitização. Portanto, a questão de muitas vezes quase inconscientemente, as instituições acabarem dedicadas a uma elite cultural e haver muitas pessoas da comunidade que vai evoluindo e que vai mudando e que mudou muito desde que o CCB foi criado até ao CCB, até à comunidade hoje em dia e que rodeia o CCB, e o perigo de considerar que o público lá está, é o público habitual e que não se deve sair daí. O público do CCB é um público muito fidelizado em termos de música clássica, por exemplo, e faltava, a meu ver, e o que eu tentei fazer é que faltava uma oferta cultural que fosse ao encontro daquilo que outro tipo de público poderá querer ver no CCB e que, no meu entender, tem tanto direito a tê-lo como ao público de música clássica. E, portanto, faltaria, a comunidade hoje é muitíssimo diversa, e para que não se esteja sempre fechado na elitização da cultura e no perigo de, institucionalizando, dizer que determinadas formas de expressão cultural são menos válidas ou menos aptas a estar em determinado sítio, acabamos por não perceber que com essa escolha que limita a oferta que estamos a fazer, estamos também, naturalmente, a limitar a procura e, portanto, parte da comunidade não se sente refletida na oferta que aquela instituição está a dar e, portanto, não a frequenta. E eu acho que me parece que, em termos de missão de serviço público, as instituições culturais devem procurar servir toda a comunidade em que se inserem e, portanto, não podem cair na tentação de dizer se só estes é que querem e só estes é que gostam, então não vale a pena fazer mais nada para os restantes, porque a nossa missão está preenchida. Penso que não é essa a minha forma de ver a missão de serviço público de uma instituição cultural. Mas o caso do Teatro Nacional de São João, ao contrário, é um caso de bastante sucesso na formação de um público próprio, na fidelização desse público e na juvenilização desse público. Qual foi o segredo? Sim, acho que sem dúvida. Acho que a questão é também... Hoje em dia é muito comum as instituições, felizmente, terem um serviço educativo com um trabalho cuidado e sério para acompanhar, que não tem necessariamente que ser só para acompanhar ou para aproximar jovens, apesar de eu considerar que isso é muito importante. E, aliás, uma das falhas, quanto a mim, da institucionalização da cultura em Portugal é a falta da afirmação da cultura nos currículos escolares e muitas vezes até de programas universitários. Acho que faz falta isso e acho que isso é uma falha no nosso país.
Mas, portanto, falava em serviços educativos, muitas vezes são serviços de aproximação de públicos ao serviço que a instituição está a fazer. E o São João, muito cedo, começou a apostar nessa via, não só o São João, mas o São João particularmente com um serviço educativo, com um centro de leitura que ia aproximando jovens leitores que gostavam simplesmente de ler teatro e que muitas vezes daí passam para explorar espetáculos que à partida podem dizer que não gostam, ou muitos que muitas vezes diziam que não gostavam de teatro ou que achavam que não eram para eles, mas que de certa forma conseguem ser envolvidos e atraídos para alguma experiência que os vai fazer dar passos no sentido de encontrar outro tipo de espetáculo que afinal até gostem. E portanto essa dimensão de ponte, no fundo, entre o trabalho que a instituição está a fazer e que a direção artística ou o seu programador define com o público e com a comunidade em que se insere, é muito importante para que haja a tal fidelização, mas também a formação de novos públicos. Recorrendo ao que nós sabemos sobre estatísticas dos públicos da cultura, dá a ideia de que em Portugal, mas não apenas em Portugal, isso também está documentado para países como a França ou mesmo o Reino Unido, os públicos culturais são muito segmentados. Quando nós olhamos para a leitura de livros literários, ficção, poesia, romance, a variável determinante a partir de um certo nível de instrução é a variável sexo. As mulheres leem muito mais do que os homens livros não técnicos, livros de literatura, livros propriamente ditos, ficção e poesia. Quando nós olhamos para a música, a variável determinante parece ser a idade. O público da música clássica ou da música erudita, seja ela mais experimental, seja mais clássica, é um público hoje bastante envelhecido. O público da música urbana popular, no sentido pop, rock, rap, etc., é um público marcadamente mais jovem. E depois, quando nós olhamos para o folk, a música world, o jazz, há uma transversalidade geracional marcada. E quando nós olhamos para o teatro, aí é o nível de instrução que conta mais, mas os públicos tendem a ser também mais jovens do que, por exemplo, os públicos da música clássica. Na sua experiência como gestora, a necessidade de aproveitar ou contrariar esta segmentação, como é que era gerida? Ou como é que é gerida? Eu acho que lá está, acho que tem que ser feita essa leitura, porque mesmo ao nível dos tempos eu vi e senti, por exemplo, estou-me a lembrar que no São João, aquilo que era notório no início dos anos 2000 foi mudando com o tempo. Estou-me a referir, por exemplo, que no início percebíamos que a programação gratuita não tinha procura. À medida que as coisas foram evoluindo e que a crise económica também se foi agravando em Portugal, percebemos que cada vez mais havia procura de programação gratuita e isso hoje em dia é uma realidade e, portanto, de facto, há muito público, principalmente jovem, que procura atividades que sejam menos dispendiosas ou até que sejam gratuitas. Portanto, é preciso fazer essa leitura também e ir vendo como é que se pode captar o público que ainda não é nosso, seja multifacetado em termos, ou multidisciplinar em termos de espetáculos, e cada vez mais temos espetáculos multidisciplinares que cruzam e que tentam precisamente atrair pessoas que tendem a dizer eu gosto de teatro mas não gosto de dança, ou eu gosto de dança e não gosto de teatro, ou gosto de literatura, e portanto tentar cruzar um bocadinho os interesses das pessoas para que os interesses se cruzem e a oferta que a instituição está a dar possa ir ao encontro do que é pretendido, mas possa também formar novos públicos, para que mesmo um público que possa dizer no início eu não gosto de teatro, como já nos aconteceu, termos várias pessoas, não é? Miúdos que entram nos clubes de teatro quase porque os pais dizem tens que ocupar, estou-me a lembrar quando começamos os campos de férias de Páscoa e de férias de Natal, é quase uma alternativa aos ATLs, porque os pais dizem ok, o menino aqui fica entretido, e o menino entra a dizer não gosto de teatro, isto não é para mim, mas passado 15 dias já começa a dizer se calhar eu pensava que o teatro era outra coisa, nunca tinha tido contacto com este tipo de teatro, com esta realidade, e vai mudando um bocadinho a forma de ver aquela atividade artística ou aquele projeto em particular. Portanto, a questão lá está, eu acho que passa muito por uma consciência
aguda de que é preciso estar muito atento ao que se passa à volta na comunidade que está à volta dos espaços físicos da instituição, que está à volta na cidade em que nos inserimos, mas que está à volta no mundo, que tipo de comunidade é que temos. Temos muitos migrantes, temos poucos migrantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do trabalho que o Cinema Batalha tem feito com a comunidade do Bangladesh que vive nas traseiras do Teatro São João. É um trabalho admirável e, para quem frequenta o trabalho, o Batalha, percebe-se que já há público do Bangladesh que começa a sentir que, afinal, o Batalha até já pode ser para si. Porque primeiro há aquela tentação de eu não vou ser bem recebido ali, não vai haver programação para mim, e é este estigma, como todos, que eu acho que compete à cultura também combater e anular. Nos últimos anos, a palavra racionalização e profissionalização, estas duas palavras, racionalização e profissionalização da gestão cultural, deixaram de ser palavras malditas. E as pessoas, aliás a muito custo, foram aprendendo o valor, por exemplo, das sinergias. Para voltar ao exemplo do Teatro São João, a forma como hoje o Teatro Carlos Alberto e o espaço do Convento de São Bento, do Mosteiro de São Bento, são geridos pelo próprio Teatro Nacional de São João, dá-lhes uma projeção, uma coerência e também uma melhor relação entre custos e benefícios do que aquela que manifestamente existia quando não havia essa preocupação de trabalhar em rede. Sentiu, na sua experiência, que já é de 2 décadas, na gestão cultural, a mesma resistência a essa lógica de racionalidade que eu, por exemplo, senti noutro tempo e noutras funções? Acho que o problema dessas sinergias é que elas começaram pela razão, não foi pela razão certa, ou seja, não foi para dotar o São João de outras salas para poder divergir a sua missão, a sua ação. Foi mesmo para tentar poupar nos recursos de gestão destas salas. O problema disso... Peço desculpa só de interromper, mas como isto é organizado pela Faculdade de Economia, sabe que esse lamento a nós não nos diz nada. Eu sei. Porque os economistas existem exatamente porque as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Eu sei. É por isso que como a malta nos emprega. O problema é que depois, se formos comparar os recursos que o Estado dá ao Teatro Nacional São João, que tem 3 edifícios, que tem que pagar vigilância, segurança, limpeza de 3 edifícios, comparativamente ao que faz o Teatro Nacional da Ana Maria com um único edifício, não vamos perceber onde é que está a racionalidade. Porque, de facto, por muito que se queira poupar, e pode-se poupar em corpos de dirigentes e em trabalhadores, há necessidades que, à medida que os edifícios são mais, o custo aumenta. E, portanto, era saudável que o recurso também aumentasse, mas não é bem assim. Portanto, agora, sem dúvida que isso traz ao São João uma flexibilidade em termos de possibilidade de diversificação da sua programação e da sua atividade, que é muito positiva. Em termos de gestão de recursos, não é assim tão positiva como eu estava a dizer. Agora, essa diversidade é louvável e é positiva. Referiu-se a uma das 4 regras aparentes que presidem em Portugal a relação entre instituições culturais ou artistas de um lado e recursos públicos do outro. A regra a que se referiu é: quanto mais próximo fisicamente do poder central, melhor. As 3 regras seguintes são: quanto mais vocal, melhor. Quanto mais envolvido em parcerias com privados, melhor, do ponto de vista de conseguir recursos. Claro. E quanto mais apostar em preencher nichos, melhor. Revê-se nestas regras? Nessa última não, de todo. Não estou a dizer que sejam avaliadas positivamente ou negativamente, mas o centralismo, nós já tivemos aqui uma sessão para excomungar o centralismo com o Dr. Rui Rio. A área da cultura, digamos que é uma das áreas em que esse centralismo se faz mais sentir.
embora os meus amigos lisboetas digam que não e até às vezes dizem que o que era preciso era pagar os custos de capitalidade que também existem. Pois, eu creio que felizmente há casos no Porto que conseguem combater e dar a volta a essa parte negativa do centralismo, como é o caso da Fundação Casa da Música e da Fundação Serralves, mas ele existe e se compararmos os financiamentos do Teatro Nacional São João com o Teatro Nacional Dona Maria, ficamos perfeitamente convencidos disso, comparando as duas dotações para uma missão exatamente igual, mas com custos completamente diferentes. Mas o caso da Casa da Música e da Fundação de Serralves é um daqueles casos em que a terceira regra anula a primeira. Exatamente. Isto é, se falar e deve falar quase todos os dias, exatamente, com gestores de instituições culturais públicas, eles não demoram um minuto até lamentar-se da profunda assimetria que existe entre as condições de financiamento que as parcerias público-privadas têm, as fundações como a Casa da Música ou Serralves, comparadas com, por exemplo, para que a comparação faça sentido, o Museu Nacional Soares Reis. Exatamente. Ou a Orquestra Regional do Norte tenham. Isso sem dúvida, mas também tem muito a ver com os modelos que foram sendo escolhidos para as diferentes instituições. E por isso, se todos puderem escolher, hoje em dia todos vão preferir ser uma fundação. Primeiro porque tem mais autonomia de gestão. Então, se chegarem ao ponto de Serralves em que as receitas privadas são superiores às receitas públicas, a autonomia de gestão é muito superior, porque conseguem fugir ao papão Código dos Contratos Públicos. Portanto, as entidades públicas empresariais têm uma autonomia de gestão já bastante mais robusta do que um instituto público e, portanto, quando chegamos aos museus que são institutos públicos e que estão agora debaixo de uma entidade pública empresarial, a autonomia de gestão e a burocratização eu penso que pesa ainda mais, sem falar nas questão das dificuldades de financiamento que existem e que nós sabemos, mas tínhamos prometido que não íamos lamentar-nos sobre isso. Sabe que nós hoje nos museus e monumentos vivemos uma nova e fascinante experiência de desconcentração, porque a sede da Direção-Geral está no Porto, mas não trabalha lá ninguém. Portanto, é uma forma absolutamente fascinante de desconcentração. Formalmente a sede está no Porto, só que ninguém trabalha nela. A doutora Francisca também faz parte de uma associação Performarte. O que é que faz e o que é que quer? Essa Performarte é uma associação de instituições de cultura, de produção cultural em Portugal, que agrega cerca de 70 instituições a nível nacional, de vários pontos geográficos do país e de diversas dimensões. As tais fundações e entidades públicas empresariais que estamos a falar fazem parte dela, mas também uma diversidade imensa de pequenas instituições privadas, umas dependentes de financiamento público, outras nem por isso, e também orquestras. E, portanto, o que procura foi criada há 6 anos atrás e procura defender os interesses do setor e dos seus agentes. Portanto, melhorar as condições de vida dos agentes culturais, das instituições, mas também, apesar de ser uma entidade, uma associação de entidades empregadoras, por assim dizer, procura também não deixar de fora da sua defesa e daquilo que procura melhorar os interesses dos artistas em nome individual, apesar de não ter associados em nome individual. É uma associação que faz um trabalho também a nível europeu, portanto a Performarte é membro da Federação de Associações Europeias, que faz um trabalho consistente e robusto já junto da Comissão Europeia, a nível de intervenção de diretivas europeias que afetem a vida das instituições culturais, tudo o que seja diretivas, digamos, de trabalho, de movimentação de artistas pela Europa fora para trabalhar, as viagens dos instrumentos musicais nos aviões, por exemplo, coisas tão simples quanto isso. E há um trabalho aturado para se perceber, e acho que com a pandemia percebeu-se que as associações tinham um papel fundamental em termos de interlocução junto do Governo e junto das entidades que definem regras, e não apenas a Performarte, mas também outras associações do setor, como a Plateia e outras que existiam na altura, a Rede, que é uma associação de entidades de dança, conseguiram unir-se e tiveram um papel que eu acho que foi determinante na afirmação da importância destas associações. Na altura conseguiram que o Governo alterasse o Código dos Contratos Públicos para poder
para que as instituições culturais públicas pudessem pagar serviços não prestados, porque a lei não o permitia, e de outra forma teria havido muitos artistas em pior situação do que já estavam porque não podiam prestar os seus serviços. Conseguiu fazer a alteração do Código dos Contratos Públicos para que muitas das contratações a artistas fossem consideradas contratação excluída e pudessem fugir a toda a burocratização de registros criminais e de uma outra série de pesos burocráticos que pesam muito na vida dessas instituições e principalmente dos artistas pequenos, às vezes, que não têm capacidade para estar a responder e a inscrever-se nas plataformas e a fazer propostas formais. Portanto, eu acho que a Performart tem vindo a afirmar a sua importância no sentido de que é um setor que, estando representado em numa ou várias associações, poderá melhor defender junto dos diferentes poderes aquilo que são os interesses dos agentes culturais e dos artistas em particular. Acho que também é muito importante e tem sido muito importante que os próprios agentes culturais aprendam a estar juntos, aprendam a não ver o inimigo. Muitas vezes costuma-se dizer, o povo diz que em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, e portanto era muito usual no início da vida da Performart ir-se para as assembleias discutir que A ou B ou C tinha ficado com o dinheiro da DG Artes que deveria ser para D ou B. E, portanto, essa tentação desapareceu porque o associativismo nos ensina também a estar juntos, a defender o que é comum e não o que é diferente. E acho que é uma aprendizagem muito positiva. Essa parte pedagógica da criação e da vida de uma associação é muitíssimo positiva e para mim tem sido muito enriquecedor. Há também quem diga que o que de melhor aconteceu em Portugal, do ponto de vista das políticas culturais, foi a entrada, a partir dos fins dos anos 80, com a rede de leitura pública, das câmaras municipais, dos municípios na política cultural. E que isso mudou a escala da vida cultural em Portugal e diversificou as condições, os recursos disponíveis para artistas e também para instituições. Sente isso, designadamente na sua função de gestora numa empresa municipal? Sinto que, sem dúvida, há uma componente local que é muitíssimo importante em termos das condições que é preciso criar para que haja institucionalização da cultura. Portanto, sem dúvida que não cabe tudo ao poder central e há muito que cabe ao poder local, e o Porto é um grande exemplo disso, não é? Sem prejuízo das instituições terem a sua vida, terem o seu papel autonomamente, e muitas vezes os municípios, independentemente de serem uma rede de financiamento que também existem, com os apoios próprios que têm, serem quase um fator de troca e de convergência de visões. Acho que é importante que as instituições, mesmo que existam, que consigam encontrar espaços de união e de disputa do que é preciso, do que a comunidade precisa, como é que devem concentrar esforços, o que é que deve ser conjunto, independentemente do que é a missão de cada um. Isto tem acontecido até por iniciativa própria em Lisboa e também no Porto, e tem tido resultados muito positivos. E este novo processo em que estamos, desde há 2, 3 anos, de tentar construir um nível regional da administração da cultura, designadamente incumbindo as comissões de coordenação e desenvolvimento regional de responsabilidades próprias na área cultural. Suscita-lhe expectativas? No Norte, nós sabemos que temos inclusivamente um vice-presidente da Comissão Regional dedicado exclusivamente à cultura, mas esse cargo não existe em Lisboa. Portanto, desde logo há logo talvez seja porque consideram que não é preciso, ou porque o financiamento é superior e devem considerar que estão mais atentos também sempre às necessidades culturais, mas eu acho que no Norte isso tem dado resultados muito positivos, como se tem visto, porque há uma atenção específica, tem havido canalização de financiamento europeu para projetos culturais do Norte de Portugal e, portanto, isso é só uma mais-valia acrescida que com que podemos contar. Portanto, acho que é positivo, é mais positivo. E quanto às redes internacionais de cooperação, o próprio Teatro São João e o CCB e vários outros, o Rivoli também, estão em redes internacionais e procuram, aliás, a internacionalização, designadamente, por exemplo, nos processos de contratação dos seus responsáveis artísticos. Acha que essa internacionalização produziu algum salto qualitativo no tecido cultural português?
ainda é muito incipiente? Acho que a nível de artes formativas tem sido mais positivo e o trabalho tem sido mais profícuo do que a nível das artes plásticas, por exemplo, que os agentes continuam a queixar-se bastante da falta de capacidade de internacionalização. Mas os artistas portugueses, felizmente, muito através do trabalho dessas instituições e das redes em que se inserem, têm vindo a conseguir afirmar a sua importância. Estou-me a lembrar do Marco da Silva Ferreira, estou-me a lembrar mesmo na altura do Teatro São João, com o Dr. Ricardo Paes, e de muitos outros que felizmente conseguem circular com o seu trabalho e afirmar a qualidade do trabalho português na Europa e fora da Europa até. E portanto essas redes são sempre importantes não só para difundir o trabalho artístico português e para trazer o que mais importante se faz lá fora, muitas vezes, que é importante que o nosso público também possa ver e construir espírito crítico dessa forma, mas também para, muitas vezes, sabermos como é que as coisas se fazem e conseguirmos quase tentar importar as melhores práticas, às vezes se calhar não tanto pelas razões certas, mas ainda o facto de trazermos estudos do que se faz lá fora ainda pesa bastante quando queremos convencer alguém de alguma alteração que seja preciso fazer. Estou-me a lembrar do caso da alteração do Código dos Contratos Públicos, foi preciso fazer um estudo europeu para convencer o governo português que a maior parte da adaptação da diretiva tinha sido bastante mais ágil para as áreas culturais dos outros países do que foi feita para Portugal. Portanto, muitas vezes isso serve-nos como arma, ferramenta, diria eu. E quanto à aposta nos grandes eventos, como por exemplo festivais de música, festivais literários, festivais de teatro, aliás, tentou fazer isso no CCB com aquele ciclo Felicidade. Qual é o racional disso e quais foram os efeitos? A questão é concentrar, normalmente os festivais permitem concentrar recursos, mas concentrar público num curto espaço de tempo. E isso permite convocar público internacional, convocar público nacional, formar públicos. Por exemplo, Felicidade, com uma única edição que teve em 2024, tinha já parcerias firmadas com 3 países. E, portanto, isso permite, se calhar, uma circulação, lá está, para trazer cá artistas de outras instituições e, em troca, levar artistas portugueses, o que é muito importante para a maior parte dos artistas que têm a ambição de se internacionalizar. Portanto, acho que consiste também um pouco na missão, no caso do CCB, que era fidelizar público, neste caso alcançar público que não era seu, ou que não era usualmente seu, e também ao mesmo tempo conseguir uma plataforma de venda ou de difusão dos espetáculos portugueses junto de outros países, na Europa e fora da Europa. No caso, um dos parceiros era o Brasil e que estava já com uma parceria firmada com São Paulo e, portanto, acho que era importante se calhar trazer, ainda por cima com a comunidade de brasileiros migrantes que nós temos, era muito importante se calhar trazer espetáculos brasileiros ao festival numa das suas edições futuras e levar, e portanto quase que nós queríamos que o Felicidade pudesse ser uma plataforma de venda ou de difusão de espetáculos portugueses e de países lusófonos junto de países europeus e não europeus. Então agora podemos ir às políticas culturais. Podemos. Partindo das instituições, porque na sua opinião e da perspectiva bastante privilegiada que é a sua e da sua experiência, quais são os estrangulamentos principais do ponto de vista da consolidação das políticas culturais? É a instabilidade do cargo do principal responsável? A falta de estabilidade não ajuda nada, porque acho que as instituições culturais, como tudo, para desenvolverem a sua missão, precisam de estabilidade nos corpos dirigentes. Acho que é preciso responsabilizar muito, mas também confiar. Por exemplo, estou-me a lembrar, a questão da burocratização que eu estava a falar limita muitíssimo a ação dos gestores culturais hoje em dia e na minha opinião, traz mais prejuízos que benefícios. Portanto, acho que é preciso responsabilizar. A palavra que não existe em português, que é o accountability, é essencial na cartilha diária de um gestor público, mas acho que é preciso estabilidade, porque... Vejamos, estou-me a lembrar do que aconteceu no CCB. Nós entramos numa instituição que tem a programação já feita e que tem, portanto, durante um ano, praticamente, a vida dessa instituição está quase totalmente definida. Portanto, um ano está perdido e eu diria que quando entrei, entro para me inteirar do que são as equipas, do que é que está em falta, do que é que está mais... quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, etc. O outro ano vamos começar a afirmar a programação que se faz no mínimo com um ano, mas idealmente com 2 anos de antecedência. Portanto, no terceiro ano que estamos a começar a conseguir implementar aquilo que pensamos que está correto para aquela instituição e que,
em minha opinião, deve ser aquilo que deve ser avaliado para saber se o trabalho está a dar frutos ou não, é o ano de saída. Portanto, isto implica, e se muitas vezes, no São João não foi essa a questão, felizmente a estabilidade tem sido mantida no Teatro São João, e eu acho que é por isso que o trabalho também é tão profícuo, também em parte, sem tirar o mérito aos gestores que por lá têm passado e aos diretores artísticos que lá estão. Acho que essa estabilidade é muito importante, até em termos de avaliação do que se está a fazer, porque sem essa estabilidade e com sobressaltos, eu lembro-me que se vê e que ultimamente se continua a ver, e se ouviu no Parlamento muitos trabalhadores do CCB dizer que a casa precisa de estabilidade, e portanto, independentemente de gostarem mais deste ou daquele, esta mudança contínua traz uma instabilidade às instituições que não permite que as equipas consigam fazer bem o seu trabalho. Nem ao público, se calhar, avaliar se quer ir ali ou não e que trabalho é que está a ser feito. Portanto, a instabilidade é um fator, sem dúvida, negativo. A burocratização excessiva. Há imensos mecanismos que ficaram e que continuam vigentes e que vêm do tempo da Troika. Portanto, vêm do tempo de políticas de controle acrescido que era necessário fazer e que continuam a sobrecarregar gabinetes de ministros, gabinetes de secretários de Estado e os gestores, que, por exemplo, para repetir um contrato do mesmo serviço, basta o serviço aumentar de valor, o que é normal, a economia assim o dita, para que aquele contrato tenha que ser autorizado pelo gabinete do Ministro das Finanças e do Ministro da Cultura. Portanto, isto implica que os ministros estejam a fazer uma coisa que não me parece que deva ser o cerne da sua missão, e que muitas vezes as instituições, para fazer uma coisa normal, estejam mergulhadas em degraus de validação que são nefastos em tudo, e portanto isso para mim é também um grande obstáculo. Depois é como tudo, quer dizer, há políticas culturais mais bem estruturadas, diria eu, e mais feitas com cabeça, tronco e membros. Acho que é essencial conhecer, ou quando não se conhece, ouvir a área, e que isso nem sempre acontece. Portanto, eu posso dizer que houve passos. Na altura do Ministro Carrilho houve passos muito importantes, basilares quase, de política cultural, que instituiu inclusivamente os teatros nacionais e os seus estatutos. Depois a Ministra Graça Fonseca deu passos muitíssimo importantes, como finalmente o Estatuto do Artista e tudo isso, esse trabalho que foi feito. Mas por muito suspeita que eu pareça, se calhar um professor de políticas públicas, como é o professor Adão e Silva, foi quem melhor começou, a meu ver, a estruturar o que é uma política cultural a sério para um país como o nosso. É preciso fazer um levantamento, é preciso ouvir as instituições, ouvir os agentes e depois conjugar tudo isto de uma forma complexa e que depende muito do peso político que a cultura tem no plano governamental. Portanto, sem esse peso não vale a pena, muitas vezes, se calhar, ter todas as ideias ou ter toda a estratégia montada, mas não se consegue implementá-la, porque é preciso que haja o reconhecimento e a valorização do ponto de vista público, assim como do ponto de vista das populações, da importância da cultura como algo que tem que ser transversal, quase, ao programa de governo, e essa importância tem que estar refletida no financiamento e na importância que a cultura vai ter em todo o programa de governo. Mas o Ministério da Cultura é um ministério em que, por exemplo, os altos funcionários, os diretores-gerais, têm bastante autonomia. Se a gente pensar em grandes serviços como a Direção-Geral das Artes, como a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, como Museus e Monumentos Nacionais, ou o antigo Instituto, a Direção-Geral do Património, a margem de autonomia dos altos funcionários parece grande. Eu não diria que é assim tão grande, não, porque, por exemplo, a Museus e Monumentos, eu conheço melhor, o São João era um instituto público quando eu entrei e depois rapidamente foi transformado em entidade pública empresarial. Uma entidade pública empresarial, hoje em dia, para fazer um contrato, precisa de autorização do Ministro que a tutela, para fazer um contrato a 3 anos. Portanto, eu não me parece que isso seja uma grande autonomia. Portanto, se calhar tem autonomia a nível de contratação da área artística ou da área programática, por assim dizer, e aí há maior autonomia, mas tudo o resto que é necessário para gerir uma casa e que cria, às vezes, um desgaste imenso nas equipas, não existe assim tanta autonomia. Acho que essas medidas que todos dizem e todos reconhecem que sim, que têm que ser levantadas e que estão para ser levantadas, também ultimamente os governos não duram muito e, portanto, nunca se chega a implementar as intenções.
Mas a intenção é que essa burocratização excessiva que foi criada na altura com as restrições da Troika seja levantada, e até agora ainda não foi. E qual é a vossa relação com o ensino profissional artístico e a educação artística em geral? Trabalham em conjunto? Porque, eu acho que devem trabalhar. O CCB tinha um projeto com uma escola profissional. Por exemplo, profissional. as escolas profissionais de música são um exemplo de um recurso bastante importante e bastante descentralizado. Sem dúvida. As melhores escolas profissionais de música estão fora de Lisboa e do Porto. Estão em Leiria, por exemplo. Daí eu estar a falar da tal ligação essencial entre as instituições, e quando falo de instituições falo também da parte de escolar e de ensino. E acho que é muito importante, e até não só nas áreas artísticas como a música, a dança ou o teatro, mas até da área técnica, os técnicos de palco, por exemplo. Lembro na altura um dos projetos que estava a desenvolver no CCB era uma parceria com uma escola profissional para fazer um projeto internacional para a criação de técnicos de palco, porque é uma área em que há pouquíssimos profissionais, há uma escassez tremenda do mercado, e se calhar pode dar resposta a muito desejo de encontrar uma profissão, que não é uma coisa que podem ser formados com o know-how que há nas casas. O Teatro São João tem técnicos incríveis, o CCB também, o Rivoli também, e portanto essa lá está, é a tal área que eu acho que é preciso estar atento ao que a comunidade precisa também, para dar resposta, e é algo a que, não sendo eminentemente cultural, no sentido programático ou artístico, é um serviço público que eu acho que uma instituição cultural pode e deve prestar. Vamos passar para as perguntas do público, mas a senhora vinha aí com umas folhas, se ficou alguma coisa por dizer, aproveite. Acho que não, acho que é melhor dar a voz ao público. Muito bem. Então, questões? Temos muito tempo ainda. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta que era o seguinte: o centralismo continua número 1 em política, economia e cultura? Pergunto. Centralismo de Lisboa. Lisboa é Portugal, o resto é paisagem. É a minha pergunta. Um pouquinho nisso, mas eu diria que sim. Eu diria que infelizmente sim. Acho que ainda se sente bastante. Mas no seu caso, até foram buscar uma portuense para pô-la à frente da principal instituição de Lisboa. Reparem como isso causa estranheza. Portanto, o facto de se vir buscar uma pessoa de fora de Lisboa para uma instituição cultural foi um feito, por assim dizer. Só isso mostra que, de facto, ainda somos um país bastante centralista. E podem acreditar que tudo aquilo que no Porto se ouve dizer das resistências que em Lisboa há a gestores que não são de Lisboa, é verdade. Eu fui avisada por várias pessoas que ia sentir imensa resistência, é verdade. É tudo verdade. Mas o senhor ia continuar... E a pergunta, desculpe. Não? Okay. Muito bem. A senhora atrás? Não. Ok. Tá bem. Faça favor. Esta senhora aqui, mesmo à frente. Francisca, eu acho que era importante se tu pudesses falar um bocadinho da importância do aparecimento dos mediadores culturais na área da cultura, porque tu viveste um Teatro Nacional São João em que essa função não existia, e quando passas para o Teatro Rivoli, para a Ágora, tu percebes que essa área já existe. E podes falar um bocadinho da importância, já que falámos aqui tanto também dos públicos, de uma ideia de descentralização, de aproximação, que isto também tem a ver com a história, não é? Das artes performativas em Portugal. Se por um lado os teatros eram espaços só de acolhimento de públicos, eles hoje estão num patamar muito mais desenvolvido, e não é apenas o acolhimento de público, mas é o trabalho com os públicos. E a figura do mediador parece uma figura fulcral nesta questão e que tem sido, parece-nos, pouco protegida. Eu acho que era interessante se pudesses falar um bocadinho dessa questão. Sim, sem dúvida. Nós há pouquinho afloramos um pouco a questão dos serviços educativos, não como
o sentido inicial. No início eram serviços que existiam quase para aproximar os projetos artísticos dos jovens e das crianças, e isso foi evoluindo, como a Paula estava a dizer, para um serviço bastante mais amplo e bastante mais fulcral nas instituições culturais, que é, no fundo, fazer a ponte que estávamos a falar, que chegamos a falar mais rapidamente, do que as instituições estão a fazer, dos projetos artísticos que estão a levar a cabo, com os públicos e com as comunidades em que a instituição cultural se insere, e como é que deve ir gerindo a sua atividade. Isso é essencial e eu diria que também, como a Paula está a dizer, falta valorização, é cada vez mais importante. Acho que nós que estamos por dentro das instituições culturais sabemos perfeitamente que hoje em dia nenhuma instituição cultural pode fazer bem o seu trabalho sem essas figuras dos mediadores, mas eles são tão mais importantes consoante, diria eu. Por exemplo, estava a pensar no trabalho, quando eu estive à frente do projeto do Matadouro, do futuro Matadouro, o que se estava a desenhar era fazer do Matadouro o primeiro centro comunitário de arte no Porto e em Portugal, porque não existe nenhum, existem alguns fora, e então essa figura do mediador transforma-se quase no principal ator da vida daquela instituição, porque esses mediadores são aqueles que vão e que têm que trabalhar com as comunidades para perceber, como nós estávamos a fazer no início, muitos anos antes da abertura do futuro Matadouro, perceber o que é que aquelas comunidades de Campanhã consideram que o Matadouro deve ser para eles. E, portanto, eram estes mediadores que iam, no fundo, saber ler o que são as vontades, as necessidades, as visões das comunidades. Não é uma comunidade só, em Campanhã há várias comunidades e gostam de se identificar como tal, não gostam de ser identificados como uma comunidade só, e portanto é preciso que a instituição, seja ela qual for, tenha esta vertente comunitária ou não, tenha capacidade de ir ao encontro dos seus públicos, dos seus diversos públicos, para conseguir perceber o que é que deve dar em termos de programação, em termos de atividade, para que seja considerada, para que no fundo a comunidade, onde se insere, se aproprie daquele espaço e daquela instituição. E eu acho que o maior sucesso que uma instituição pode ter é estar inserido numa comunidade que se apropria. Estou-me a lembrar que o Teatro de São João, dos momentos mais emocionantes que vivemos, foi quando precisamente o centralismo tentou juntar os teatros nacionais a um teatro único, e ninguém reagiu, apesar de todos termos dito à Sra. Ministra na altura que éramos contra, os 3 teatros nacionais, ninguém dos dirigentes foi a favor da ideia, mas a única comunidade que se manifestou foi a comunidade do Porto, que se juntou à volta do Teatro Nacional São João, fez o chamado um segundo abraço ao teatro, a gritar: é nosso, é nosso. Portanto, eu acho que esta é a apropriação da comunidade de uma instituição que, de facto, sente como sua. Eu acho que essa é a melhor prova que podemos ter de que o trabalho está a ser bem recebido, e portanto estamos a trabalhar para aquela comunidade e não para uma parte pequena daquela comunidade, sendo que o resto considera que aquilo não é nosso e não me interessa e eu não quero lá entrar, não é para mim. E portanto, lá está, o mediador é essencial. Hoje em dia, eu diria, no mundo em que estamos, eu acho que também é importante, se calhar, não sei se vai chocar isto que eu vou dizer, mas eu acho que corremos o risco, é importante termos a consciência que qualquer dia chegamos a um ponto em que talvez a comunidade questione porque é que o Estado gasta tanto dinheiro em cultura. Se as instituições de cultura não se inserem no seu mundo e no que a comunidade à volta precisa e quer, o facto de produzir arte só por produzir arte poderá vir a não chegar. Acho que hoje em dia precisamos ter essa consciência e, portanto, quanto mais tivermos consciência do impacto social que as instituições culturais com o seu trabalho têm, melhor podemos defender as instituições que gerimos, os artistas que tentamos proteger, que queremos difundir, e o impacto que a cultura pode ter na criação, se calhar vou resumir, na criação de um mundo melhor, na criação de uma identidade mais crítica, mais capaz de avaliar o que se está a passar no mundo, porque eu acho que quando vamos ver um espetáculo de dança, ou de teatro, ou de ópera, de alguma forma nós estamos a ver o resto do mundo e estamos a refletir sobre coisas que muitas vezes de outra forma não são o nosso dia-a-dia e não são a nossa realidade. E portanto esta forma, a consciência deste impacto na criação das ideias dos públicos mais jovens ou menos jovens,
é essencial para que as missões das instituições culturais se insiram cada vez melhor no mundo de hoje. E acho que é essencial, por exemplo, aos programadores e aos diretores artísticos estarem muito conscientes e muito atentos a isso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de há uns anos atrás, a Cristina Planos Leitão programou para o Teatro Rivoli, pela primeira vez, um espetáculo de Vogue. E na altura foi um choque. Eu lembro-me de nós vermos a comunidade LGBT americana de travestis e transexuais à volta do Rivoli e as pessoas paravam para ver o que é que se estava a passar, porque não estão habituados a ver aquele tipo de pessoas e percebem que alguma coisa se passa e provavelmente muitos entraram, a entrada era livre, as portas estavam abertas, eles começaram por uma questão histórica de se sentir inseguros e de pedir para as pessoas estarem na plateia e eles no palco, porque tinham medo de ser atacados e tinham medo de ser insultados e não compreendidos. E rapidamente, e podíamos perceber as pessoas que estavam no teatro que era público não habitual, portanto eram pessoas que por curiosidade viam aquelas pessoas enormes e diferentes entrar e seguiam-nas por curiosidade e acabaram por sentir confiança e de convidar todo o público a subir ao palco e a estar à volta deles. E eu acho que daí, talvez, pelo menos 30% ou 40% daquele público que nunca tinha ouvido falar do que era o Vogue, tenha ido procurar para saber o que é que estava atrás do Vogue e tenha percebido que era um movimento dos anos 60 e 80 no Harlem, em Nova Iorque, que começou por sentir já a necessidade de resistir, de afirmar uma forma de resistência para encontrar espaços seguros para aquelas pessoas LGBT que eram, na sua maioria, comunidades negras e latinas. E, portanto, eu quero acreditar que o facto de ser estranho, a barreira do ser estranho e de não querer perceber foi ultrapassada, as pessoas entraram, viram, gostaram e tiveram vontade de saber mais. E daí tiveram vontade, se calhar, de questionar porque aquelas pessoas já nos anos 60 se sentiam inseguras, mesmo vivendo em Nova Iorque. Portanto, isto para dar um pequeno exemplo do que a tal atenção que os programadores e os diretores artísticos das instituições culturais devem ter, na minha opinião, ao mundo de hoje, pode fazer a diferença e pode defender o próprio papel da instituição cultural no futuro, e num futuro próximo, temo eu. Já falei muito. Mas falou muito bem. Sofia, boa tarde. Apenas pode parecer desconexa, mas no âmbito da educação de adultos, eu estou aqui como da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, realmente a arte e a cultura, portanto, são digamos, aspectos às vezes não tão considerados como deveriam ser na sociedade portuguesa e, portanto, aquele risco que a doutora apresenta é real. Sabemos que, portanto, a arte precisa e a cultura precisa de educar os públicos e agora é a questão muito particular que eu apresento é o seguinte: de que forma que a arte, digamos, não procurando elitizar um pouco os seus públicos, pode chegar às pessoas que são analfabetas, que temos cerca de 300 ou 400 mil pessoas em Portugal e que não são apenas velhinhos, não é? E por outro lado, cerca de 2 milhões de pessoas que não percebem o que leem. Isto basta, digamos, analisar os documentos do PIAC. E, portanto, de que forma é que também as artes e a cultura podem também, digamos, transversalmente trazer, digamos, algum aporte a estas pessoas que normalmente foram esquecidas e agora também, tendo oportunidade, não se sentindo bem, mantêm-se arredadas. Muito obrigado. Estamos a falar precisamente da importância da consciência do impacto social que o trabalho cultural pode ter na vida dessas pessoas, e acho que isso pode variar consoante a missão de cada instituição cultural, mas para mim deve estar sempre presente, ou seja, um projeto que se insere numa comunidade ou em várias comunidades que têm várias pessoas com pouca formação, deve procurar formas de incluir essas pessoas na sua programação. Provavelmente não será com peças de teatro de Shakespeare que vão atrair as pessoas ao seu teatro, mas há outras formas de o fazer e hoje em dia, felizmente, vemos várias formas de cultura e, portanto, aquela barreira da cultura popular tem vindo a desvanecer-se e a fundir-se, no fundo, nas várias formas de cultura que uma instituição cultural pode promover.
Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do Matadouro, esse trabalho que estava a fazer era precisamente identificar as comunidades que estavam à volta e como é que elas... Eu lembro-me do trabalho que fizemos na altura com os mais jovens, de perguntar se eles gostavam de fazer oficinas de teatro, e todos imediatamente diziam que nem pensar, que teatro não era para eles, e portanto rapidamente percebemos que o normal das artes formativas não era atrativo para aquela população. Falávamos em dança, também achavam que não, a não ser que fosse street dance, mas que era uma coisa também que não tinham... Mas rapidamente eu perguntei, então agora vou perguntar ao contrário. Então o que é que vocês acham que o Matadouro deve fazer para vocês sentirem que pode ser vosso e que os pode dar alguma coisa de positivo? E eles rapidamente diziam, ensina-me a cortar cabelos. Portanto, a questão de noção do que é cultura e do que uma instituição cultural pode fazer com determinado tipo de comunidades... Hoje em dia, felizmente, já não é fechada e já não se pode dizer que uma instituição cultural como o Matadouro, eu só estou a falar do Matadouro no conceito que nós tínhamos dele e que agora é outro e eu não posso falar por ele. Portanto, estou a falar do conceito do Matadouro quando era para ser um centro comunitário. E a questão é que não havia nada contrário a que um centro cultural Matadouro promovesse workshops de barbearia para aqueles miúdos, porque daí... provavelmente, eles percebiam que logo daí era muito fácil passarmos para outra coisa, porque eles vindo, tendo o sentido de pertença de que, eu quero estar aqui, porque eles até me ouvem e até fazem aquilo que eu quero, é mais fácil convencê-los a dizer, olha, e tu agora não queres participar numa leitura que vamos fazer todos juntos? Vem só uma vez, vamos experimentar. E, portanto, daí os tais mediadores, que a Paula há pouco falava, sabem fazer este trabalho como ninguém e sabem como ouvir e dar voz às necessidades que essas comunidades têm. Então, os menos jovens diziam que gostavam de ensinar os mesteres que já ninguém queria aprender aos mais novos. Como lembro-me deles falavam de estofar sofás e as cadeiras de palhinha e diziam, mas ninguém quer aprender. E nós perguntávamos aos mais novos e diziam, eu quero aprender, só que ninguém me quer ensinar. E portanto lá está, se calhar uma instituição cultural como o Matadouro, inserindo-se naquelas comunidades, pode e deve fazer esta ponte, esta mediação entre o que aquelas comunidades querem e o que uma instituição cultural, e que não deixa de ser cultural, pode dar para os envolver, para que eles se sintam envolvidos e para que daí possam passar para outro tipo de participação. Estou-me a lembrar, o Centro 2 de Maio, em Madrid, na altura precisamente porque tinha muitas senhoras idosas que diziam que não conseguiam participar nos espetáculos, mas que tinham vontade de participar de alguma forma, encontrou maneira de desenvolver e todas elas fizeram camas de tricô para envolver o Centro Cultural. E se sentiram profundamente orgulhosas porque o Centro Cultural, a certa altura, exibiu as camas de tricô que toda a comunidade de senhoras idosas tinha tido o gosto de fazer para o Centro Cultural. E, portanto, hoje em dia, felizmente, esta fronteira que eu acho que antigamente existiu e muitas vezes provocava a ideia de elitização das instituições e da cultura que estão a oferecer, desapareceu. Estou-me a lembrar do trabalho, estou-me a lembrar do trabalho que a Paula fez em Évora, o Vagar, e tem muito a ver com isto, com o envolvimento das comunidades, com o que elas querem, com o que elas podem oferecer à cultura da cidade, neste caso à capital cultural, que será Évora 2027, estamos quase depois. Portanto, lá está, felizmente há cada vez mais, estou-me a lembrar do trabalho que a Gulbenkian faz com o Partis, financiado pela Fundação La Caixa, e que ainda até há 2 anos atrás, grande parte dos projetos estavam no Norte, e portanto, e eram parte, na comunidade de Campanhã, na comunidade cigana de Campanhã, e são projetos que têm tido um impacto brutal e uma capacidade de alteração na formação até destas pessoas e na felicidade e no bem-estar destas pessoas. Se calhar pode não ser na formação, mas que seja no bem-estar destas pessoas, porque se sentem envolvidas em alguma coisa que também é delas. E, portanto, para mim tem sido uma aprendizagem brutal. Começou precisamente através da Gulbenkian, quando entrei no projeto do Futuro Matadouro, mas pela Europa fora, há casos incríveis de alteração de comunidade e de trabalho em comunidade que as instituições culturais podem e devem fazer hoje em dia. Primeiro, a senhora que está atrás. Olá, boa tarde, muito obrigada pelas vossas partilhas. A minha questão vem um pouco no sentido da sua intervenção, a mais recente, a propósito do papel que as instituições culturais têm
ao lidar com um grande desafio contemporâneo que é o envelhecimento demográfico. Não pensando só em iniciativas mais atomizadas de entreter as pessoas mais séniores que cada vez se afastam do mercado de trabalho mais precocemente, mas em iniciativas de grande fôlego e com continuidade no tempo. Qual é a sua perspectiva sobre este papel que as instituições podem ter, sob o ponto de vista cultural? Primeiro que tudo, eu acho que há consciência há muito tempo já, e isto vem desde o São João, que com o envelhecimento, portanto com o aumento da idade média de vida, as instituições culturais têm que garantir aos seus públicos condições para continuarem a frequentar essas instituições, independentemente das capacidades que vão perdendo, em termos de mobilidade, em termos de visão, em termos de audição. Isso é uma questão essencial e que eu acho que hoje em dia, infelizmente, não está garantida ainda em todas as instituições. E isso é importante, eu saber que eu, se tiver 80 anos, se calhar vou ouvir mal ou vou ver mal, mas quero continuar a ir ao teatro e preciso que o determinado, ou todos os teatros, idealmente, a que eu gostaria de ir, me garantam que eu tenho auxílio para ver, para ouvir e para me deslocar. E, portanto, essa consciencialização das instituições é essencial e eu acho que ainda estamos aquém do que deveríamos. E depois há inúmeros projetos que eu acho que se vão sendo criados e que nós ouvimos falar, lá está, de apoio e de saber como é que as instituições culturais podem, se calhar, fazer a mediação com outras instituições também, naturalmente, com instituições de apoio, que possam fazer um apoio. Eu estou-me a lembrar, a Casa da Música fazia o A Casa Vai a Casa, em que se deslocava à casa de pessoas que não podiam sair para terem pequenos concertos nas suas casas ou nos lares, muitas vezes, onde estavam. E, portanto, acho que é importante ter, lá está, com esta consciência de estar atentos às comunidades que estamos a servir. Acho que tudo isso acaba por vir e por ter que ser trabalhado e, portanto, ter que estar no leque de objetivos que a instituição quer trabalhar e alcançar. Posso? Eu peço desculpa às pessoas e concretamente digamos, ao programador destas tertúlias da minha intervenção, porque é mais uma. E eu estava aqui a fazer um esforço muito grande, mas não resisti e tive de facto de fazer esta pergunta. Como com certeza as pessoas que cá estiveram da última vez já notaram, voltou a falar-se de cultura como no último programa anterior a este. Na altura eu perguntei que esperança têm as pessoas que pretendem ter, digamos, difundir um conhecimento cultural mais amplo a esta população quando tem umas televisões que a única coisa que fazem é exibir enlatados. Mas isso é lá com eles, cada qual, salvo-se RTP2, tem algumas coisas que são agradáveis ver. Mas não era isso exatamente digamos, o fundo da minha conversa. É que este governo, que acabou agora, o governo tinha 0,45% do orçamento de Estado para a cultura. Não sei se o gastava até, mas pronto, pelo menos já estava isso. O anterior devia ser isso, ou se calhar ainda menos. E desde 1976 para cá, eu gostava de saber o que é que pensa a senhora, a doutora gestora de uma associação cultural, que percebi bem, de ministros, secretários de Estado e essa tropa toda que por lá andou, que desde 1976 até agora a única coisa que fez foi acabar com os programas culturais. Não acabou totalmente, mas é quase totalmente. Nós não temos um programa cultural como deve ser. Nós não vemos, como disse, salvo-se a RTP2, de vez em quando tem alguma coisa agradável, porque o resto não tem mais nada. O resto tem aquilo que a gente vê todos os dias, que não vale a pena repetir o que é. O que é que pensava, e arrisco a fazer a pergunta que fiz à senhora que esteve sentada nessa cadeira antes de si. O que é que pensa, se tivesse de escrever, ou de qualquer motivo, fazer referência a essa gente toda que esteve pelo Ministério e Secretaria de Estado da Cultura até agora,
o que é que diria? Sabe que eu até já escrevi, mas eu não vou contar o que é que escrevi. Quando fui mandada embora, escrevi. É que eu sou teimosa. Eu venho embora, mas tenho que dizer tudo que é preciso ser dito. Escrevi, mas não vou contar o que escrevi. Eu acho que, sem dúvida, a questão da falta de financiamento é um problema grave. Sem prejuízo, contudo, no caso dos apoios à DG Artes, tinham vindo a subir até ao governo que acabou agora. Portanto, nos últimos 3, 4 anos, penso eu, nos últimos 4 anos, os valores de apoios à DG Artes tinham vindo sempre a ser reforçados, felizmente, desde a pandemia. E só com a professora Dalila Rodrigues é que isso não aconteceu. Portanto, felizmente tem havido um reforço dos orçamentos de cultura, apesar de eles continuarem a serem insuficientes. Portanto, os financiamentos das instituições têm vindo a crescer, pouco, muito pouco, mas têm. E os apoios às artes também continuam a ser insuficientes para tudo o que temos, mas também temos a velha questão, e esta discussão não vamos entrar por aqui, é que são sempre concursos e, portanto, se há sempre mais concorrentes do que o dinheiro, do que o financiamento que os projetos que são bem avaliados precisam, nunca vai chegar para todos. E isto acontece em quase todos os países do mundo. Portanto, é certo que nós estamos completamente subfinanciados, mas também é certo que o panorama em termos de financiamento da cultura tem melhorado. Até ao último mandato da professora Dalila. Agora, eu diria que, independentemente da questão do financiamento, há muitas outras coisas que temos que fazer também ainda. Ou então, com o financiamento que temos, podemos fazer melhor, diria eu. Acho que se calhar é por aí. Muito obrigado. Agradeço à doutora Francisca Cardeiro Fernandes a sua presença e a sua intervenção. Agradeço também ao Café Velasquez, sempre a enorme simpatia, à Irmandade dos Clérigos, ao Jornal de Notícias. E a próxima sessão será 2 a 15, portanto no dia 3 de junho, que será sobre as questões estará com a doutora Maria José Miranda, que é a presidente da União das IPSS, e será sobre justamente a economia social. Muito obrigado pela vossa presença e muito boa tarde a todos.